Boa tarde, pessoal! Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Maria Paula, do Dicas para Dentistas, e hoje eu tô aqui invadindo o Instagram da Dental Creamer para conversar com vocês sobre cor. A gente conversar sobre todos os aspectos relacionados à cor, cor dos dentes e depois como que a gente faz para selecionar bem a cor das nossas resinas para que a gente não tenha um protocolo mais preciso. Então, primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos ópticos dos nossos dentes e depois a gente vou mostrar o arsenal de resinas aqui, várias marcas comerciais para que a gente possa entender bem. Eu acho que resina é o que a gente mais faz no consultório, né? E eu sempre brinco com os colegas que na região posterior, se a gente dá uma erradinha na cor, o paciente raramente percebe, a gente fica chateado, a gente fica frustrado, mas não é tão crítico. Agora, na região anterior, a gente não pode errar a cor, né? Porque o paciente não aceita, ele percebe, a gente vai ter que refazer. Muitas vezes a gente acha que está acertando a cor, aí de repente você dá o polimento e você percebe que errou a cor. Ou você está no consultório atendendo o paciente, a hora que você se dirige para a recepção, para se despedir do paciente, a hora que você olha, aquela restauração está olhando para você. Né? Tem coisa mais chata. Então eu preciso dar para vocês, para a gente conseguir fazer uma live bem interessante de cor, um pouquinho de teoria de cor, é bem rápido, tá? E aí depois a gente vem aqui para mostrar na prática como que a gente vai fazer, certo? Então, o que eu gostaria de passar para vocês hoje é o seguinte: os aspectos relacionados de cor dos nossos dentes, os aspectos ópticos. A gente precisa entender tudo o que acontece aqui e depois como que a gente vai pegar as nossas resinas, as resinas que a gente tem no consultório e transformar nisso que eu tô vendo. Muito, né? Então a gente precisa entender de cor de dente e a gente precisa entender os aspectos de cor relacionados às resinas, que são os materiais que a gente mais usa para restaurar no consultório. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Colocar no silencioso. Gente, desculpa. Deixa eu só colocar no silencioso aqui, senão. Aí. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: não existe cor sem luz. Então, para que a gente perceba a cor dos objetos, perceba a cor dos nossos dentes, a gente precisa sempre de uma fonte luminosa. Essa fonte luminosa vai incidir sobre os objetos, sobre os nossos dentes, e essa luz vai sensibilizar as células dos nossos olhos. Esse estímulo luminoso, né, vai levar um pulso de informação para o nosso cérebro e a gente vai entender a cor. Então, se eu falar aqui para vocês, pessoal, vamos imaginar um verde. Cada um vai imaginar uma tonalidade de verde diferente, não é? Então, a cor, ela é percebida dentro do nosso cérebro, ela é uma sensação totalmente dependente de um estímulo luminoso, né? Então, esse é o primeiro item da nossa conversa hoje. Para que a gente continue falando sobre cor e entendendo cor, nós temos na natureza dois sistemas de cor. A gente classifica eles em sistema de cor-luz e sistema de cor-pigmento. O sistema de cor-luz, como a gente tem aqui essa imagem de um raio de luz solar, que é um exemplo mais simples, né, e comum da natureza, mas a gente tem um emissor do computador, a gente tem aqui as nossas lâmpadas do consultório, a gente tem vários emissores. Então, todos esses emissores de fontes luminosas, eles são considerados e classificados no sistema de cor-luz, onde a soma dessas cores primárias vai me dar sempre uma cor mais clara. Sempre vai ser claro. Então, vocês podem encontrar o seguinte: sistema de cor-luz é um sistema aditivo. Por que aditivo? Porque a soma das cores primárias vai me dar sempre uma resultante mais clara.
E aqui a gente tem um exemplo disso. Então, percebendo que nós temos várias tonalidades de emissores de luz. E se vocês notarem aqui, ó, a intersecção de uma cor com a outra está sempre mais claro. Olha aqui, várias emissores juntos, ó, tá quase branco. Então, a soma do sistema de cor-luz, das cores primárias do sistema de cor-luz, vai me dar sempre uma resultante mais clara. Então, aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês de uma parte onde a gente está enxergando o branco, aqui em volta do Dicas, uma parte do meu site. E a hora que a gente vai aproximando essa imagem, que a gente estava enxergando branca, a gente vai vendo que essa imagem que era branca, na verdade, é uma soma das cores primárias do sistema de cor-luz, certo? Calma que vocês já vão entender por que eu estou falando que tem sistema de cor-luz, sistema aditivo e a soma dá sempre mais clara. Porque agora a gente vai falar do sistema de cor-pigmento. O que seria cor-pigmento? Seriam, se a gente começar a lembrar da nossa infância, ou quem já tem filhos, a gente recorda com os nossos filhos, aquela brincadeira de ficar fazendo aquela melequeira com tinta guache no papel. Quanto mais a gente vai misturando os pigmentos, mais escuro fica. Então, a água que a gente tá lá limpando o pincel, que cor que fica aquela água do pincel sujo de tinta, né? Você vai, pega uma cor, pinta, limpa o pincel naquele copinho de água. Vai lá, pega outra cor, limpa o pincel naquele copinho de água. Aquele copinho de água fica sempre cinza, não é? Meio amarronzado, meio cinza. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o sistema de cor-pigmento ele é um sistema subtrativo. O que acontece com isso? A soma de vários pigmentos vai dar sempre mais escuro. E aí eu falo sempre para os colegas, o que acontece, o que nós temos aqui nas nossas resinas? Vamos pegar aqui, tem um monte. O que a gente tem nas nossas resinas para dar a tonalidade de dente? Não é pigmento? Então, nós estamos trabalhando com resinas no sistema de cor-pigmento, certo? E o que acontece no sistema de cor-pigmento? Como vocês viram, se eu começar a colocar muitas camadas ou misturar matizes, a gente já chega lá no matiz para a gente recordar juntos. Quando eu começo a colocar uma camada muito grossa de resina, já deve ter acontecido com vocês, quem tem mais experiência, tá aí me assistindo, vai lembrar disso. Principalmente as resinas de esmalte, que são mais translúcidas. Se eu começar a exceder uma certa espessura de resina de esmalte, que espessura é essa, Paula? O ideal seria que a gente trabalhasse com uma espessura de resina de esmalte, que é mais translúcida, em torno de 0,6 milímetros, 0,7, não exceder 1 milímetro. E 1 milímetro é muito fino. Então, quando a gente excede esse volume de resina, essa espessura, principalmente resinas de esmalte, a gente começa a ter um efeito acinzentado. Então, a nossa restauração fica com um baixo valor, que a gente fala. Então, ele fica mais acinzentado. Então, isso faz com que essa informação que a gente tem, que as resinas funcionam no sistema de cor-pigmento, que as resinas de esmalte translúcidas, quanto maior o volume, mais ela baixa o valor, faz com que também a gente tenha uma técnica de estratificação diferente. Aí vocês vão falar para mim, Paulo, então eu devo usar mais resinas de dentina? Sim, a gente deve usar mais resinas de dentina, que tem uma característica de maior, elas são mais opacas do que as de esmalte, que são mais translúcidas, para evitar esse efeito de ter deixar a nossa restauração mais cinza. Então, a primeira dica dessa parte teórica, a gente está usando resinas com pigmento. A segunda dica, a gente deve utilizar resinas numa espessura bem fina de esmalte. Resinas de esmalte são bem finas. Nós devemos usar mais resinas de dentina, que deixam passar menos a luz, tá? Então, continuando aqui na nossa aulinha, para a gente recordar. Então, essa é uma foto extraída do livro Camadas, que é um livro excelente, que depois eu mostro para vocês. Então, nós temos as 3 dimensões da cor.
o matiz, o croma e o valor. O que seria o matiz? O matiz seria a família da cor. E para nós, dentistas, o matiz é o A, o matiz é o B, o matiz é o C e o matiz é o D, não é? Onde, dentro de cada matiz, eu tenho um croma. Então, deixa eu pegar aqui para vocês, vamos lá. Aqui, né? Essa resina é uma resina de dentina e eu tenho a dentina A1 e a dentina A2. Então, o matiz aqui é o mesmo, é o A, tá? Porém, o croma é diferente. Eu tenho menos pigmento de A no A1, então o A1 é sempre um pouquinho mais claro, menos saturado. O A2 mais pigmento de A, então o A2 mais saturado. E se eu tiver um A3, mais saturado ainda, certo? Com maior quantidade de pigmento A. Então esses todos da família A são do mesmo matiz. E o croma, ele se dá na odontologia normalmente com esses números, A1, A2, A3, A3,5, certo? Então, esse aqui seriam as dimensões de cor que a gente trabalha na odontologia. O croma, então, seria a quantidade de pigmento, eu brinco que parece um degradê, então seria o A1, o A2, o A3, o B1, o B2, certo? E o valor? O valor é a quantidade de branco, a quantidade de luz. Quando a gente fala em matiz e croma, a gente relaciona muito essas duas dimensões de cor com a dentina, certo? A gente relaciona. Porém, a gente sabe que a cor de um dente, ela se dá pela soma das camadas. Eu tenho uma camada de esmalte, eu tenho uma camada de dentina mais interna e eu tenho uma outra camada de esmalte vestibular. Então, a percepção da cor dos nossos dentes se dá pela somatória dessas camadas, né? E a dentina, a gente relaciona ela mais com o matiz e o croma, certo? E o valor, a gente relaciona muito o valor com o esmalte. Então, o valor é a quantidade de branco que a gente tem, a quantidade de luz que a gente tem no dente. Então, se a gente imaginar um paciente bem jovem, com esmalte com uma espessura maior, sem desgaste, a gente vai ter um dente altamente luminoso, que tem uma luminosidade muito alta, um alto valor, né? Bastante branco. E o valor está intimamente ligado ao esmalte. Então, um paciente mais velho ou um paciente que sofreu muito desgaste nesse esmalte, esse esmalte fica mais fino, ele vai ficar mais translúcido, ele tem baixo valor, ele não reflete tanto a luz. O que acontece quando a gente tem um paciente com pouca espessura de esmalte? Esse esmalte fica fino, deixa passar mais a luz, mostra mais a dentina interna. Então, é um dente de baixo valor, tá? Então, lembre-se sempre do valor associando ao branco, né? Então, quando a gente fala, nossa, esse dente perdeu o valor, ele está tendendo a ter menos branco, a ficar mais acinzentado, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui é uma imagem de um artigo do Pascal Magni, que eu gosto bastante, onde ele fez esses cortes sagitais, mostrando que eu tenho um alto valor de croma na região cervical dos nossos dentes, e esse croma maior ou saturação está intimamente ligado à dentina. Não é lá na região cervical que eu tenho maior espessura? Então, a maior saturação ou maior croma está na região cervical dos nossos dentes. E essa dentina, ela vai reduzindo de volume à medida que vem para a incisal. Então, à medida que eu venho para a incisal, eu também tenho uma dentina mais fina. E essa dentina mais fina, ela chega a ficar translúcida. Então, quando a gente escuta falar a dentina é opaca e o esmalte é translúcido, nós precisamos rever isso. Por quê? Porque a dentina, ela não é um corpo totalmente opaco, a dentina permite passagem de luz. Tanto é que na região incisal, na região de mamelos, onde a nossa dentina é tão fina que ela vai deixar passar a luz. Por isso que nessa região a gente tem efeitos de opalescência e contra-opalescência, certo? E o valor está mais ligado à espessura do nosso esmalte. Estou melecando toda a tela aqui no computador. Mas aqui para vocês verem, eu tenho uma espessura fina na região cervical, vai aumentando à medida que vai vindo em direção à incisal. E aí vocês vão ver aqui que no artigo
o alto valor encontra-se, né? A região de mais alto valor dos nossos dentes encontra-se no terço médio. E vocês podem me falar, mas Paula, na região incisal não tem um esmalte mais espesso do que na região de terço médio? Realmente, o esmalte aqui ele é mais grosso, não é? Só que o que acontece na região de terço incisal? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho um mamelo fino? E ele é fino, então ele também deixa passar a luz. Então eu tenho um esmalte incisal mais espesso, porém ele deixa passar a luz. A dentina aqui não é uma barreira aqui, porque ela também está fina. E o esmalte palatino, fundo negro da boca. Então aqui eu não tenho uma alta reflexão de luz. Eu tenho uma alta reflexão de luz no terço médio dos nossos dentes. Então, quando eu for fazer a escolha do meu esmalte, que está relacionado ao valor, da minha resina de esmalte, normalmente eu venho na região de terço médio. Quando eu vou fazer a escolha da minha dentina para restaurar o meu dente e do meu matiz, eu venho na região de terço cervical, onde ela é mais espessa, certo? Então, aqui para que a gente possa observar. Deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês. Então, olha, a gente tem uma dentina muito mais volumosa na região cervical e essa dentina vai reduzindo o volume à medida que vai para a incisal. Isso em todos os dentes. Então, em todos os nossos dentes, a gente vai ter sempre uma região cervical mais saturada, uma região de terço médio um pouco menos saturada e região de mamelos menos ainda. Então, se a gente for pensar, muito provavelmente eu tenho uma dentina aqui A3, eu posso ter aqui no terço médio um A2 e na região de mamelos um A1, não é? Então, observem sempre a região onde vocês forem restaurar. Se eu estiver restaurando região cervical, eu vou pegar uma dentina mais saturada. Terço médio, você já vai lembrar dessa dessaturação. Então, você diminui a saturação. Então, se aqui eu peguei um A2 ou um A3, aqui eu já tenho uma saturação um pouco mais baixa, certo? Menos saturado. Então, poderia ser um A2 ou um A1. Então, lembra sempre dessa dessaturação. Quero conferir o meu matiz, eu estou na dúvida, venho na região onde ele é muito mais fácil de eu verificar, que é a região sempre região cervical, região de caninos com maior volume de dentina, eu verifico o meu matiz. Depois eu vou verificar a saturação que eu vou trabalhar, se vai ser A3, se vai ser A2, se vai ser A1. E o esmalte, Paula, onde eu vou escolher o meu esmalte? Normalmente a gente vem na região de maior valor, que é a região de terço médio, onde eu tenho uma alta reflexão de luz. Então, eu escolho a resina de esmalte nessa região. Se eu tiver que escolher um esmalte mais translúcido, aí eu venho na região incisal, certo? Aqui, para a gente poder conversar sobre os aspectos ópticos dos nossos dentes e das nossas resinas. A gente sempre aprende que a dentina é mais opaca, porém vocês viram que ela não é tão opaca assim, né? Ela deixa passar luz. Então, ela não é considerado um tecido totalmente opaco. Na região cervical, ela deixa passar bem menos luz, porque ela tem um volume maior. Mas na região incisal de mamelos, ela deixa passar um pouco de luz. Então, nós temos a nossa dentina com características de maior opacidade. Nós temos o nosso esmalte com características de maior translucidez. Então, eu tenho um esmalte que deixa passar um pouco de luz e que reflete também essa luz para os meus olhos. Então, eu sempre dou o exemplo do vidro jateado, do vidro do banheiro, né? Você vê que tem um objeto atrás, mas você não vê completamente o formato desse objeto. Então, o nosso esmalte tem essa característica de ser mais translúcido. Aqui para que a gente possa conversar sobre os aspectos ópticos dos nossos dentes, além de matiz, de croma e de valor. A gente ainda tem mais alguns aspectos ópticos. E esses aspectos são, nós temos a área de opalescência, né, que normalmente acontece nessa região incisal e na região de maior translucidez. E aqui a gente vai ter
uma região que ela mostra pra gente aspectos de cor azulado ou aspectos de cor também acinzentado. Nós temos também a contraopalescência, que é esse aspecto âmbar, dependendo da movimentação dos nossos lábios, da maneira como a gente fala e da interação com o fundo negro da boca, também temos esses aspectos de contraopalescência, que fica um pouco mais âmbar, e de opalescência, que fica acinzentado, azulado, certo? Então, esse é mais um aspecto óptico dos nossos dentes. Outro aspecto óptico dos nossos dentes é a fluorescência. E a fluorescência, ela está intimamente ligada ao valor. Então, quando nós temos dentes tratados endodonticamente, esses dentes perdem a fluorescência. Olha que engraçado. Aí vocês vão falar, por que, Paula? Vocês viram aqui nessa imagem como a fluorescência está mais presente na dentina do que no esmalte? Um dente com tratamento endodôntico, ele perde muito volume de dentina. E, consequentemente, ele acaba ficando um dente com valor baixo. Nós, dentistas, olhamos um dente tratado canal e a gente sabe que ele é tratado canal, não precisamos nem olhar radiograficamente para saber. A gente já percebe que ele é um dente, a gente fala um dente morto, é um dente sem vitalidade, né? Porque a fluorescência está muito ligada ao valor. Então, a gente já tem as resinas com a fluorescência adequada para que a gente não tenha um dente com aspecto mais acinzentado. A fluorescência está muito relacionada à dentina e ela acontece normalmente na luz negra, na incidência da luz UV alta, a gente acaba tendo essa emissão de luz fluorescente, certo? Aí eu falei para vocês que a cor está ligada intimamente a um emissor de luz, então é muito importante que vocês... É bem importante que a gente tome muito cuidado com a iluminação do consultório, né? Então, olha só, um dia como hoje, aqui o meu consultório tem bastante janela, mas daqui a pouco escurece. Então, eu tenho que fazer uma resina num paciente à noite. Como é que tá a iluminação do meu consultório? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque dependendo da iluminação do teu consultório, você pode ter uma percepção errada de cor. Então, a gente não pode ter uma luz muito, muito branca, né, que vai te atrapalhar na percepção, principalmente do valor. Também não pode ter uma luz amarelada, que também vai te atrapalhar na escolha do matiz correto e do croma. E o ideal seria que a gente tivesse uma cor, uma iluminação sempre da luz do dia, né? Aquela luz ideal da luz do dia, de um dia ensolarado e tudo mais. Como isso nem sempre é possível, a gente pode lançar mão de alguns aparelhos que simulem a luz do dia para fazer escolha de cor. Então a gente tem um aparelho que ele tem essa luz do dia, tá? Que é esse aqui, que numa próxima oportunidade a gente conversa mais a respeito disso. Ele emite uma iluminação que fica em 5.500 Kelvin, tá? Que é a luz apropriada, é a luz do dia para a escolha de cor. Então, uma dica é: prestem atenção na iluminação do consultório. É muito difícil, eu troquei as lâmpadas do meu consultório agora no fim do ano. É super difícil achar uma luz LED, ou mesmo uma daquelas normais de consultório com essa temperatura de 5.500 Kelvin. Eu não encontrei. A que chegou mais próximo para eu trocar aqui no consultório ficou 6.000 Kelvin. Então, pelo menos fica um pouco mais próximo. Então, a dica é: tomem cuidado com a iluminação. Nunca fazer escolha de cor com o refletor ligado. Nunca trabalhar com o refletor ligado na região anterior, porque a gente está checando a cor a todo momento. Então, tomem cuidado com isso, para que não seja mais um fator para que a gente possa errar essa escolha de cor, tá? Então, a luz é muito importante. Aqui no meu slide tem um aparelho que eu uso bastante, que é o Smile Light, né? Que é da Smileline, que ele tem essa emissão e ainda eu acoplo o meu celular. Inclusive, eu estou usando ele para fazer a live, para ficar bem clarinho. Então, para que a gente tenha vamos fazer um checklist aí para a escolha de cor. Primeira coisa, casos mais complicados, vamos escolher um horário que a gente não esteja com o olho tão cansado. Luz do dia, 5.500 Kelvin. Tomem cuidado com a iluminação. Dentes hidratados. Uma coisa que acontece muito é a gente começar a restaurar
a gente se empolga, anestesia, começa a remover a restauração e depois que você vem com a escala de cor ou com a tua resina para escolher a cor. Só que aí o dente já está desidratado e aí o que vai acontecer? A gente acaba errando a cor. Escolher o matiz da região. A gente vai na região mais saturada, né, para escolher esse matiz. Né? Lembra que a gente tem a dentina como nossa orientadora aí na hora da escolha do matiz e da saturação, que é aqui. Nós vamos escolher então essa saturação. Lembre-se sempre, né, que eu tenho uma maior saturação na cervical e ela vai diminuindo em direção à incisal. E eu vou observar, eu tenho opalescência, eu tenho translucidez, como que é a minha região incisal, ela é uma região de alta translucidez ou não? Ah, não é, meu paciente já desgastou a região incisal, é um paciente mais velho, então eu tenho um esmalte não tão translúcido. Isso vai depender muito do meu paciente, tá? E aqui tá no slide, mas eu vou mostrar ao vivo aqui para vocês. Vamos lá. Eu tenho, para que vocês vejam agora a parte mais prática da nossa aulinha de cor. Olha que interessante, esses discos, eles são todos da mesma espessura, tá? Eu fiz todos eles com 0,5 milímetros. Cada disco desses eu fiz com uma resina A3 de uma marca comercial diferente. Então, eu não sei se vocês conseguem, a Alexandre tá conseguindo me ajudar aqui, focar bem, que cada marca comercial tem um A3 diferente. E isso pra gente, na nossa clínica, é extremamente complicado. Então, eu venho com a minha escala Vita, que a gente aprendeu a escolher a cor com a escala Vita. Eu venho com ela e eu chego no meu dente, é um A3. Aí eu pego um A3 de alguma resina que eu trabalho. Ela não tá batendo com a cor da escala Vita. E olha, tem diferenças gritantes. Então, a escala Vita é boa para resina, gente? Não, nós não vamos usar a escala Vita por esses motivos. Outro motivo, você tá vendo esses dois discos? Esse disco eu fiz mais espesso mesmo, ó, tem 2 milímetros de espessura. Esse aqui tem meio milímetro. Os dois foram confeccionados com a mesma resina de dentina. Então, vocês percebem que as espessuras também alteram o resultado de cor. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma resultante de cor pela somatória de esmalte, dentina e esmalte? Na nossa resina é a mesma coisa. A gente vai ter esmalte palatino, dentina e esmalte vestibular como resultante de cor. Então, o que a gente vai falar? Isso aqui é o que eu acabei de mostrar para vocês, que é da minha aula de cor. Nós vamos usar a escala Vita? Não. A escala Vita, a escala 3D Master, a gente não vai utilizar para escolha de cor de resina. Nós vamos usar para escolha de cor de porcelana. Aí sim o seu protético sabe fazer equivalência, sabe certinho como chegar na cor exata da Vita. Para resina, o melhor esquema seria você fazer a sua própria escala de cor. Certo? Por quê, Paula? Porque se eu faço a minha própria escala de cor, eu já sei exatamente o resultado que a minha resina vai dar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar para vocês duas opções de escolha. A gente pode fazer escolha através da técnica das esferas, que é uma técnica direta, tá? Ou você pode fazer a sua escala de cor personalizada. Então, pela técnica direta, o que a gente vai fazer? Por exemplo, eu vou fazer a escolha da resina de dentina, certo? Eu venho, vou fazer uma esfera e vou colocar a minha resina de dentina no meu dente hidratado, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Então, eu vou colocar a minha resina de dentina o mais próximo possível da minha região cervical para escolher a dentina que vai ficar mais apropriada. Se eu tô na dúvida, eu peguei essa daqui que é a A1B. Eu posso pegar a A2B, colocar uma outra bolinha aqui do lado. Eu posso fazer dessa forma, dar uma umedecida e já verificar a cor da minha dentina. Eu quero verificar a cor do meu esmalte. O que eu vou fazer?
a mesma coisa. Aí vocês lembram que o esmalte a gente vai na região de terço médio, onde eu tenho mais alto valor? Então eu vou pegar os esmaltes que eu acho que podem ser uma boa opção para restaurar esse dente e eu vou começar a fazer algumas bolinhas. Vamos colocar aqui, ó, eu coloquei um esmalte A1, eu vou colocar um esmalte A2, tá? Eu posso colocar um esmalte A3 se eu ficar muito na dúvida e assim por diante. Então, normalmente a gente fica na dúvida entre uma ou duas cores, né? Normalmente pode ser até 3. Aí eu fiz a escolha da minha dentina, a escolha do meu esmalte. Nossa, Paula, mas o meu paciente tem uma área de translucidez bem grande aqui na região incisal. Então, você vai precisar verificar qual translúcido, que são as resinas acromáticas, vai ficar melhor. Será que é esse, que é um pouquinho mais... É um translúcido mais pro âmbar? Ou será, vamos pegar um outro translúcido aqui? Será que seria esse aqui, que é um pouco mais opalescente? Ó, que bonito, certo? Ou eu posso pegar um translúcido que fique mais pro azulado, um translúcido que fique mais pro âmbar, um translúcido que fique mais pro leitoso. Translúcido. Eu também vou verificar dessa forma, certo? Então, essa é uma maneira bem interessante da gente fazer nossos testes de resina. Porém, o que eu vejo de... A gente tem toda a técnica tem a parte boa e a parte que eu considero eu como clínica de dia a dia, de sentar no consultório o dia todo e trabalhar. Essa aqui é uma técnica mais demorada. Ela exige que a cada paciente você faça esses testes, certo? O que ela é boa? Se eu trabalho em vários consultórios, é difícil de eu ter escala de cor, porque às vezes um consultório trabalha com uma marca, o outro consultório trabalha com outra. Então a escala de cor, você precisaria ter uma escala de cor de cada marca em cada consultório que você atende. Então essa é uma técnica boa para quem trabalha em vários consultórios, para quem chega num consultório para atender e tem lá uma resina que você não conhece. Eu não sei trabalhar com essa resina. Vamos testar, a gente testa dessa forma. É bem interessante. E o teste dos translúcidos eu acho bem interessante com essas esferas na região incisal para que você possa testar. Então você coloca as esferas, molha, dá uma umedecida e verifica qual tonalidade vai ficar melhor para aquele caso, certo? Aí a outra técnica, que é a técnica que eu faço, é a técnica onde eu fiz, né? Eu tenho as escalas de cor das resinas que eu mais utilizo. E como que funciona isso? Aqui eu vou ter, como tá marcado aqui para vocês, eu tenho um esmalte A2 e uma dentina A3. Me deu essa resultante de cor. O mesmo esmalte A2 com uma dentina A2. Aí um esmalte A1 com a dentina 3, o esmalte A1 com a dentina 2. Esse aqui é um translúcido com a... O que acontece? Eu venho com a minha escala e chego perto aqui do dente do meu paciente, certo? Ah, qual tonalidade que deu certo aqui? Aí, por exemplo, se tivesse dado certo aqui, que é cor de manequim, tivesse dado certo essa daqui, eu já tenho a receita do bolo. Para eu conseguir restaurar esse dente, para ter exatamente essa resultante de cor, eu tenho aqui um esmalte A1 e uma dentina A2. Então, vocês percebem que eu vou ter o trabalho de fazer a minha escala, certo? Aqui eu tenho feito também, tá até separadinho aqui, das resinas da Tokuyama tá pra cá, das resinas da Care tá pra cá, aí eu tenho um outro desse aqui para as resinas da 3M, que são as resinas que eu mais utilizo. Então, o que você faz? Você vem com a tua escala de cor, aí você sabe, ó, esmalte A1 e dentina A1. Você vai fazendo todas as possibilidades, ó. Vamos ver uma possibilidade aqui, ó. Esse aqui é translúcido com A1D, esse aqui é incisal com A1D, esse aqui, ó, é A2 com A2. Então, eu tenho dentina A2 e esmalte A2, certo?
Então, essa é uma forma de você ter a sua escala de cor padronizada. Então, você vai fazer uma camada de resina de dentina e uma camada de esmalte. Você vai fotoativar. É interessante que você dê um polimento ou passe um adesivo para que fique com um brilho, para que você tenha a mesma resultante da restauração que você vai ter na boca. E tem duas maneiras de você fazer essa escala de cor. Você pode comprar esse molde que chama My Shade Guide. Vou pedir para o Alexandre digitar aí para vocês, tá? Ele é da Smileline também. Ele vai ter um molde que vai te dar as espessuras corretas, tanto da dentina como do esmalte. Então, essa é uma forma, mas vocês sabem que eu gosto sempre de ensinar duas maneiras, para que vocês não tenham apenas, não tem só uma forma. E a forma que eu indico os colegas para estarem fazendo é aqui numa hastezinha de, sabe assim, essa pazinha de mexer café? Eu peguei vários modelos aqui. Você também pode fazer a sua escala de cor aqui, certo? E aí, como você vai fazer? Eu vou desenhar aqui para vocês. Você tem a sua pazinha, certo? A pazinha. Você vai colocar resina de dentina. Vou fazer depois uma aqui para vocês. Eu quero desenhar para que vocês entendam. Vocês vão colocar aqui a sua resina de dentina, tá? Numa espessura, aqui nessa parte mais volumosa, de 2 milímetros. E aqui ela vai reduzindo, tá? Até 0,5, 0,3, 0,5 milímetros tá bom. Depois você vai vir e vai colocar a resina de esmalte e você vai tentar fazê-la o mais fina possível. Em torno de 0,7 milímetros tá ótimo, tá? Paula, como é que eu faço isso? Vai te dar mais trabalho. Percebe que aqui no molde eu já tenho a espessura correta. Então, no molde eu venho, eu coloco aqui a minha resina de esmalte. Depois eu faço a fotoativação, tá? Vou colocar aqui. Querem que eu faça os dois? Vamos fazer aqui, então. Vamos fazer com a resina aqui da 3M. Então, ó, eu vou usar o esmalte A1, tá? Nós vamos colocar aqui nesse molde. Paula, pode ser um moldezinho que eu faça no consultório e eu meço a espessura? Pode. Pode ser qualquer forma. O que a gente precisa, nós dentistas, é testarmos as nossas resinas. É entender qual é o resultado que ela vai te dar. Se eu alterar a espessura, qual é o resultado que ela vai te dar? Se eu mesclar dentinas diferentes no mesmo esmalte, tá? Isso aí é o que faz a diferença. Então, ó, vocês viram que eu coloquei a resina de esmalte. Aí eu vou apertar com esse molde e vou fotoativar. Aí eu tiro o molde. A hora que eu tiro o molde, eu tenho a minha casquinha de esmalte nessa espessura bem fininha. Feito isso, eu vou colocar minha resina de dentina. Apagou a luz. A minha resina de dentina. Não sei se dá para perceber aí, mas ela esse molde faz com que ela fique mais volumosa no terço cervical, que é exatamente o que acontece quando a gente vai restaurar, né? A gente tem um maior volume na cervical e a gente tem um menor volume na região incisal. Então, aí eu nivelo bem. Então, essa aqui é a resina de dentina, a de esmalte ficou lá na primeira camada e eu vou fazer a minha fotoativação. Então, o que acontece com essa escala que eu fiz agora? Ela é esmalte A1 e dentina A1. Aqui são as linhas para escape, caso você coloque muita resina. E aqui é o resultado de cor. Então, o que eu vou fazer? Com um disquinho, eu tiro essas rebarbas, eu dou um polimento e eu vou anotar na minha pazinha, né? Eu gosto mais dessa.
eu vou colar aqui e vou anotar. Resina 3M, né? Se eu só uso 3M, então eu não preciso. Se eu uso várias cores, eu anoto para não me confundir. Dentina 1, esmalte A1. Esse aqui é o resultado que eu tenho com a soma dessas duas resinas. Então, se eu for aqui no meu dente e essa tonalidade der certinho, percebe que eu já tenho a cor que eu vou usar para restaurar, tá? Agora, Paula, não tenho esse molde, mas eu gostei, eu tô errando muita cor de resina, eu quero fazer a escala de cor. Então, a gente pode fazer sobre essa haste. Então, primeira coisa, faça umas ranhuras, tá? Para que a tua resina possa aderir melhor aqui. Faça umas ranhuras nessa pazinha e busca uma pazinha bem fininha. Normalmente, com o espessímetro, a gente vai medir que ela tem 0,5, mais ou menos. Aí, o que você vai fazer? Nós vamos fazer a nossa escala, certo? A gente não vai ficar sem fazer. Você vem... Vai dar mais trabalho, tá? Mas, ok. Eu sempre falo que o seguinte... Dá mais trabalho refazer a resina na boca do paciente e é muito mais caro. Porque o nosso tempo clínico é muito caro, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha resina de dentina... Eu vou colocar ela com volume aqui nessa região, que seria como se fosse a minha região cervical, um pouquinho mais volumoso, e eu vou modelando o meu dentinho que vem aqui para incisar, tá? Eu tô fazendo um mini dentinho, digamos assim. Como que eu vou fazer para conferir as espessuras com o espessímetro, tá? Você vem, a gente vai fazer a fotoativação, vem e confere. Lembra sempre de descontar a espessura da pazinha. Então, se a tua pazinha tem 0,5, a hora que você colocar o espessímetro aqui, vai ter que ter 2,5, tá? Ó, fiz aqui a minha dentina. Vou fazer a fotoativação rapidinho. Agora, eu vou colocar o meu esmalte. Lembra que o esmalte, ele vai ser bem fino. Então, a gente vai tentar fazê-lo da maneira mais fina possível. Você pode usar um pincel, se você quiser, porque 0,7, 0,5 milímetros de resina de esmalte é bem fino. Então, lembre-se sempre que a resina de dentina, ela vai ocupar o maior volume da tua restauração. A resina de dentina, ela é a responsável por tampar aquela linha que a gente não quer que apareça, que é aquela linha que divide resina-dente, que a gente não quer que apareça de forma alguma. Qual que é a resina que barra mais a passagem de luz? É a resina de dentina. Então, a resina que barra mais a passagem de luz, ela vai ser responsável por mascarar a linha de divisão resina-dente. A resina de esmalte, uma casquinha muito fina, vai dar luminosidade à nossa restauração, tá? Então, aí aqui eu fiz uma casquinha bem fina de esmalte. Vou fazer minha fotoativação. Posso passar uma camadinha de adesivo. E o mais importante, gente, eu coloco algum adesivinho aqui, ó. Vocês podem imprimir ou usar uma etiquetinha e anota que essa aqui é A1 esmalte, A1 dentina, tá? E aí a mesma coisa. Eu tô com a minha escalinha aqui, eu venho perto do meu dente. Ah, nossa, deu certinho a cor, que maravilha. Não preciso fazer teste, não preciso errar na boca do meu paciente. Eu tenho que ter o cuidado e o trabalho de fazer uma única vez, né? Você vai gastar ali um tempinho, vai fazer a tua escalinha e vai ficar com um protocolo mais preciso para a escolha de cor. Ou você faz as esferas testando a cada paciente, ou você faz a escala de cor personalizada. A escala de cor com a resina que você tem no consultório. Paula, eu tenho dentina de uma marca, esmalte de outra. Não tem problema, tá? Basta você anotar, para que você não se confunda. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Pouco tempo
tempo, a live tem 1 hora de duração e essa aula de cor é uma aula que a gente demanda aí pelo menos umas 2 a 3 horas. Eu queria muito mostrar para vocês como eu faço aqui no consultório para errar menos, porque infelizmente, mesmo com todo o protocolo, ainda tem um ou outro caso que é desafiador, né? Mas a gente tem que se cercar de um protocolo mais correto para que a gente erre menos, para que a gente tenha um maior número de acertos e que os erros sejam bem poucos, né? E principalmente em resina, que é o nosso arroz com feijão no consultório. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição para dúvidas. Lembrem-se sempre de usar esmalte fino, fina camada de esmalte. Dentina, ela é a mais importante. A dentina, as nossas resinas de dentina são muito importantes. E é sempre interessante porque toda vez que a gente conversa sobre cor, a gente pergunta para os colegas o que mais você tem no consultório, resina de dentina ou resina de esmalte? A gente acaba tendo muita resina de esmalte, pouca resina de dentina. É importante que a gente tenha pelo menos uma dentina 3,5, uma dentina 3, uma dentina 2, uma dentina para dente clareado, né? Porque a gente tem uma procura estética muito grande no consultório. Uma dentina para pediatria, dente clareado, ela tem que ser bem opaca e bem branca. Então, seria isso. Um grande abraço para vocês, um ótimo restinho de quinta-feira e a gente se vê na próxima dica aí que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre outros assuntos. Beijo para todos.